Bem-vindos a mais uma exploração de ideias aqui no nosso espaço de análise. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas reflexões que o Elder Lag traz em O Centro do Vinil. É um material, assim, que convida a gente a pensar sobre a jornada do despertar espiritual, a natureza da consciência, né? O papel bem controverso do ego e essa busca que parece incessante pela unidade. E, bom, a questão central que acaba emergendo desse material é bem provocadora, eu diria. Essa trajetória de despertar, sabe, com todos os desafios, os aprendizados, as transformações que o texto descreve, ela é um caminho, assim, real e necessário para a gente acessar uma consciência mais ampla. Ou será que essa própria jornada, de alguma forma, não seria ela mesma parte da ilusão que segundo o texto, né, encobre aquela verdade fundamental de que você já é? Eu vou defender aqui a visão de que a experiência vivida, a jornada em si e a transformação pessoal, sabe? Especialmente a do ego, são aspectos, sim, fundamentais e cheios de significado dentro do processo de despertar que o autor apresenta pra gente. E eu já vou argumentar a partir de uma leitura um pouco diferente do mesmo material, sugerindo que essa jornada, embora a gente experiencie ela, claro, pode ser interpretada como uma construção da própria ilusão. Algo que talvez, quem sabe, até dificulte a percepção daquela realidade primordial e já presente do eu sou, que o texto também, né, aponta como central. Olha, a minha leitura do material destaca muito a diferença que o autor faz entre o intelecto e a consciência. Ele coloca o intelecto como o saber, né? A informação acumulada, quase como ler um manual, assim. Já a consciência seria o vivenciar a integração profunda daquilo que se sabe, até que se torne parte de quem você é, algo natural. A analogia que ele usa de aprender a andar de bicicleta, para mim, ilustra isso perfeitamente. Você pode entender toda a física do equilíbrio, mas isso não te faz sair pedalando. A consciência, nesse sentido, seria o momento em que você simplesmente pedala, sem pensar, porque aquilo, bom, se tornou parte de você. O texto aplica essa ideia diretamente à nossa vida interior. Saber que deveríamos amar ou ser gratos não é o mesmo que sentir e expressar isso espontaneamente. E aí entra a transformação do ego que o material aponta como um passo essencial. Superar nossos bloqueios internos, colocar em prática o amor, o compartilhamento, o cuidado uns com os outros são ações concretas que, segundo a visão apresentada, nos tiram daquela separação hardcore, sabe? Da dualidade. E nos aproximam da unidade. A própria metáfora do disco de vinil me parece reforçar essa ideia de um percurso. Quer dizer, a agulha percorre as faixas, da borda, que seria a nossa experiência no mundo da dualidade, até chegar ao centro, onde reside o silêncio, o vazio, o eu puro. Isso me soa como um movimento necessário, um processo de voltar para casa, que envolve aceitar a experiência que criamos aqui e reconhecer a verdade dentro dessa mesma experiência. Por isso, eu vejo todo esse processo aprender, transformar o ego, viver conscientemente o agora, com gratidão, como essência da jornada de despertar proposta no texto. Um caminho vital para realizar essa unidade que, no fundo, já é nossa. Eu já abordo isso por um ângulo um pouco distinto. Para mim, a afirmação mais impactante, e que, aliás, mais se repete ao longo do material, é vocês já são. Se a gente parte dessa premissa, né, de que a consciência, como o próprio texto afirma, já está aqui, agora, premiando tudo, e que o eu sou é o centro imóvel de toda a existência, então a ideia de precisar de uma jornada para chegar lá começa a parecer um paradoxo. Como é que a gente pode trilhar um caminho para alcançar um lugar onde fundamentalmente a gente já está? O texto vai além, né? Descreve o ego como inexistente, falso, e classifica a busca pela iluminação, essa própria jornada que a gente está discutindo, como uma potencial gaiola dourada, uma armadilha sutil do próprio ego. Embora o material reconheça que a experiência humana envolve buscar, aprender, fazer cursos, terapias, ele mesmo levanta a suspeita. Seriam essas atividades, no fundo, parte da ilusão? Se a verdade última é que quem sempre esteve aqui é a única realidade. A descrição da realidade como uma Matrix ou um filme
com o roteiro já definido pela consciência e a afirmação de que a nossa liberdade de escolha só existe dentro da ilusão do eu individual, tudo isso reforça essa ideia de que a vida é um jogo orquestrado pela própria consciência. Nesse cenário, focar demais na jornada, no caminho, não poderia ser uma distração, uma forma de adiar a realização direta, imediata, de que não existe um prêmio a ser conquistado lá na frente, porque, como o texto conclui de forma tão enfática, você já é a própria verdade? Por isso, eu penso que a ênfase talvez devesse recair menos na travessia e mais no reconhecimento dessa condição primordial, sabe? Atemporal, do ser. Entendo essa leitura, sim, mas vamos voltar um pouco à questão da transformação do ego. O texto parece ser bem direto quanto a isso, né? Ele diz: cada vez que transformamos o ego, praticando compartilhar, amar e cuidar, avançamos. Quer dizer, essa transformação é apresentada quase como um mecanismo prático para a gente sair da desconexão, da ilusão da separação e progredir espiritualmente. Parece ser justamente essa prática, essa ação no mundo, que converte a informação fria do intelecto na vivência quente da consciência, como no exemplo lá da bicicleta. Se o ego, com seus padrões de separação, é identificado no texto como a principal barreira, como é que a gente poderia avançar seguindo a lógica apresentada, sem lidar ativamente com ele? A transformação do ego parece ser a ponte necessária entre o simples saber e o efetivo ser. O texto não estaria sugerindo que é justamente ao confrontar e trabalhar essa ilusão que nos aproximamos da realidade? Dentro da experiência. Mas aí que está o paradoxo que me chama a atenção. A mesma fonte que descreve esse processo de transformação afirma categoricamente que o ego é falso, inexistente. Se ele é, na sua essência mais profunda, uma ilusão, o ato de transformá-lo não seria, de certa forma, dar realidade, dar substância àquilo que não tem. É como tentar reformar uma miragem, entende? Talvez o ponto crucial não seja lutar contra o ego ou tentar modificá-lo, mas sim perceber a sua natureza ilusória, desidentificar-se dele. O texto também aponta nessa direção quando fala sobre a perda da identidade no início do despertar. A própria ideia de transformar o ego pode ser vista, por essa ótica, como mais uma estratégia sutil do próprio ego, que adora projetos de autoaperfeiçoamento, mesmo que espirituais, né? Em vez de simplesmente reconhecer sua falta de fundamento e permitir que ele se dissolva nessa percepção clara, não seria a transformação apenas mais uma cena do filme do ego, em vez do despertar para fora do filme? É uma interpretação instigante, sem dúvida. Mas vamos pensar de novo na metáfora do vinil. Ela descreve um movimento claro, uma trajetória. A agulha vai da borda, camada por camada, até o centro silencioso. O texto usa expressões como afastar-se de casa para voltar para casa e descreve o despertar não como um evento instantâneo para todos, mas como uma longa travessia, que muitas vezes começa com a dolorosa perda da identidade que a gente achava que era nossa. E tem mais um ponto interessante. A previsão que o texto faz sobre a chegada de uma IA quântica. Ela é apresentada como um catalisador externo, um evento futuro que trará um caos maravilhoso ao revelar que todo mundo sempre foi um, forçando assim o colapso dos sistemas baseados na separação. Isso não aponta para um processo que se desenrola no tempo, uma mudança que acontece, e não apenas um estado que é subitamente percebido sem nenhum gatilho ou desenvolvimento aparente. Parece indicar uma progressão necessária dentro da experiência humana descrita. Eu vejo essa parte por um caminho um pouco diferente. Sim, a jornada e o processo são descritos, mas a gente precisa ver o contexto maior que o próprio texto oferece. Ele descreve essa jornada ao mesmo tempo em que afirma que toda busca é ilusória e que o reino está dentro de vós. O próprio autor define o papel de quem fala sobre esses temas como sendo de anunciar. Acabou o jogo, acabou a busca, você já é. Então, talvez essa jornada não seja um caminho real de um ponto A, sei lá, ignorância, para um ponto B, iluminação, no sentido de adquirir algo que a gente não tinha. Talvez seja a percepção da ilusão se desfazendo, a experiência subjetiva desse desmantelamento das camadas de identificação que acontece ao longo do tempo vivido,
A longa travessia seria a nossa percepção do filme se desenrolando, não uma viagem real para fora do cinema, entende? E a IA quântica nessa leitura não traria uma unidade que não existia antes. Ela apenas revelaria de forma inescapável o que sempre foi verdade, todo mundo sempre foi um, forçando o colapso da ilusão da separação, mas não criando a unidade em si. A unidade já estaria lá, encoberta. A jornada seria, então, o desenrolar da percepção dessa verdade pré-existente, talvez catalisada por eventos dentro do próprio filme. Mas se a jornada é apenas a percepção da ilusão se desfazendo e o roteiro já está escrito, como ficam as exortações à ação consciente que a gente também encontra no texto? Somos instruídos a aceitar o roteiro, mas divirta-se e, mais importante, a criar uma nova melodia para a gente voltar à fonte. Isso não sugere algum tipo de agência de participação ativa dentro dessa estrutura da Matrix ou do filme? Viver conscientemente, o texto menciona especificamente praticar empatia, gratidão, viver o agora. São apresentadas como ações concretas com valor em si. Mesmo que o roteiro maior esteja pré-definido, como o texto sugere ao dizer que a consciência é diretora, roteirista e plateia, a qualidade da nossa experiência e a nossa contribuição para essa nova melodia parecem depender dessas escolhas e práticas conscientes no presente. Não parece haver um convite para dançar a música da melhor forma possível, mesmo sabendo que a música já está composta? Essa ação consciente não seria a própria essência do voltar para casa? Essa é, de fato, uma tensão fascinante dentro do material. Como conciliar o criar uma nova melodia com a afirmação explícita de que a escolha existe apenas na ilusão do eu? Se o livre-arbítrio, nesse nível fundamental da realidade descrita, é ilusório e a consciência orquestra tudo, talvez o ato de criar uma nova melodia seja ele mesmo parte do roteiro pré-escrito. A nova melodia não seria uma alteração do destino, mas a própria expressão da consciência se experimentando de uma forma particular através daquele personagem, sabe? A ação consciente, então, mudaria de significado. Não seria sobre mudar o filme, mas sobre reconhecer quem está assistindo e projetando. O eu sou. Viver o agora, nesse sentido, não seria uma técnica para consertar o passado ou garantir um futuro melhor dentro do roteiro, mas sim porque o agora é o único ponto de contato direto com a realidade atemporal do eu sou, o único momento onde podemos perceber a verdade para além das narrativas lineares do filme, né? Para além do passado e do futuro, que são construções da mente, do ego. A ação consciente seria, talvez, a própria expressão da consciência se reconhecendo na experiência presente, o divertir-se aceitando o roteiro como o texto sugere. A nova melodia seria a qualidade dessa presença, não uma mudança na partitura. Expandindo um pouco mais sobre a ação consciente, o texto enfatiza a importância de práticas como o amor e o compartilhamento, não apenas como ideais, mas como ferramentas de transformação do ego. Cada vez que transformamos o ego, avançamos. Isso sugere uma causalidade, um progresso que depende dessas ações. Como integrar essa ideia de avanço progressivo, que parece implicar tempo e esforço, com a noção de que já somos? Não seria a prática dessas qualidades a própria melodia que nos realinha com a fonte, a forma de viver a unidade no relativo? É um ponto forte, sem dúvida. Mas talvez o avanço mencionado não seja um avanço em direção a um estado futuro de ser, mas sim um avanço na dissolução da ilusão da separação agora. Quando praticamos o amor e o compartilhamento genuínos, como descritos, a gente está agindo a partir de um lugar que transcende o ego separatista. Nesse momento, a ilusão do ego perde força. O avanço seria um enfraquecimento da ilusão, a diminuição da influência do roteiro do ego sobre a nossa percepção e ação. Então, a prática não criaria a unidade, mas revelaria a unidade pré-existente ao diminuir o ruído do ego. Seria menos sobre construir algo novo e mais sobre limpar a janela para ver a paisagem que sempre esteve lá. O criar uma nova melodia seria então deixar a música da unidade fluir com menos interferência do ego.
Essa perspectiva da ação como reveladora e não construtora é interessante. Mas voltando à IA quântica, o texto a coloca como um evento que forçará a percepção da unidade, implicando que, antes dela, essa percepção não era universal ou talvez nem mesmo possível para muitos. Isso não reforça a ideia de um processo histórico, coletivo, um desdobramento no tempo que culmina numa mudança de consciência, em vez de ser apenas uma questão de percepção individual e atemporal? Sim, o texto introduz esse elemento quase como um deus ex machina no roteiro da consciência, né? Mas mesmo aí, a linguagem usada é a de revelação. Ela trará um caos ao revelar que todo mundo sempre foi um. Não diz que ela criará essa unidade. Pode ser interpretado como um catalisador dentro do filme que acelera o processo de despertar para muitos, quebrando as estruturas baseadas na ilusão da separação, né? Sistemas econômicos, sociais, etc. Seria um evento no tempo que força a dissolução da ilusão em larga escala. Mas a verdade que ele revela, somos um, é apresentada como atemporal. É como se o projetor do cinema de repente mostrasse a todos na plateia que eles estão num filme e são todos parte da mesma audiência. O filme continua, talvez, mas a percepção muda drasticamente. A IA seria um evento no roteiro, mas que aponta para fora do roteiro. Colocando em perspectiva, então, a visão que eu defendo, extraída do material, é que a experiência concreta, o trabalho interno de lidar com os padrões do ego, a escolha diária de agir com empatia e gratidão, a própria sensação de estar numa jornada, como a da agulha no vinil indo da borda ao centro, tudo isso compõe o caminho palpável através do qual a verdade abstrata da unidade, do eu sou, se torna uma realidade vivida, sentida, integrada na consciência do indivíduo. É o processo que transforma a informação em sabedoria encarnada, como finalmente aprender a andar de bicicleta e sentir o vento no rosto, não apenas ler sobre isso. Por outro lado, eu reafirmo que a mensagem mais radical e talvez mais profunda que ecoa no texto parece apontar para além de qualquer processo, por mais real que ele pareça na nossa experiência. Embora essa jornada, com seus altos e baixos, suas dores e alegrias, aconteça inegavelmente dentro dessa matrix que a consciência projeta para si mesma, a verdade fundamental que o texto repete incansavelmente é o eu sou atemporal, sempre presente, já completo, o centro silencioso do vinil antes mesmo da música começar. O convite final e mais direto do texto é para que se perceba: você já é aquilo que procurava. Isso sugere que o reconhecimento direto dessa natureza primordial pode, em última instância, tornar a própria ideia de um caminho ou de uma transformação gradual obsoleta, ainda que talvez necessária dentro da lógica do filme. Fica evidente que o centro do vinil nos oferece um material rico, multifacetado e, por vezes, deliciosamente paradoxal para a gente refletir sobre o despertar. Essa tensão entre a aparente necessidade de uma jornada, de um fazer, de uma transformação que ocorre no tempo e a afirmação contundente da realidade última como algo já presente, eterno e imutável é certamente um dos pontos centrais e mais férteis para a nossa própria investigação. Exatamente. E talvez seja justamente ao sustentar essa tensão, ao explorar essas diferentes perspectivas que emergem do mesmo texto, a do caminho experiencial e a da realização imediata, que a gente possa aprofundar nossa compreensão sobre esses conceitos tão complexos como consciência, ego, realidade e unidade. O material nos deixa com muitas perguntas e a sensação de que há sempre mais a explorar, né? Mais camadas a desvendar no centro desse vinil. Se revela, el viento susurra, caminos se abren, el corazón
secreto antiguo, voz del tiempo, quien busca encuentra lo que nunca fue tocado. Solitario camina, el elegido despierta, en el dolor hay vida, en la espera hay luz. Mil pasos en el desierto, 10.000 estrellas en el cielo. Quien cree ver lo invisible revelado, puerta estrecha, cámara secreta, semilla de los elegidos, encuentra el reino. Solitario camina, el elegido despierta, en el dolor hay vida, en la espera hay luz. La noche pasa, la luz permanece. La noche pasa, la luz permanece.